Então, mais uma vez, muito bom dia, queridos ouvintes. Chegamos nesse momento importante do nosso programa ao vivo aqui pela Web Rádio Filhos de Santa Mônica, a rádio da família cristã. E na manhã desta quarta-feira, 7 de fevereiro, o evangelho que vamos meditar é o Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos de 14 a 23. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele, vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: O que sai do homem, isso é que o torna impuro. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, estamos vivendo a quinta semana do tempo comum, desta primeira parte do tempo comum, e nós, neste dia 7 de fevereiro, a Palavra de Deus, mais uma vez, vem trazer para nós esta questão da severidade da lei que os fariseus queriam viver. Ontem, por exemplo, os fariseus questionavam Jesus porque os seus discípulos comiam o pão sem terem lavado as mãos. Então tinha todo aquele rito para lavar copos, pratos e etc., toda uma ritualidade que acabava atrapalhando a vida dos outros. E hoje nós vemos nesta página do Evangelho onde eles querem colocar tantas leis, tantas coisas que acaba atrapalhando a vida das pessoas. Na verdade, os fariseus querem aqui definir o que é puro e o que é impuro. Claro que Jesus não vai muito com esta ideia e cita ali 13 coisas que tornam o homem impuro. A impureza sai de dentro do coração. E os fariseus numeravam ali uma lista do que tornava o homem impuro, né? O contato com os estrangeiros, o contato com o sangue. E aí quem se tornava impuro, se tornava
pecador, não podia nem mesmo estar na presença de Deus, não podia nem mesmo participar das coisas de Deus, porque primeiro precisava estar purificado, precisava dessa purificação. E claro, um dos meios de fazer esta purificação era oferecendo sacrifício no templo. Era quem tinha mais comprava um boi para oferecer, quem tinha menos um carneiro, quem tinha muito pouco oferecia rolinhas, pombas, não é? Então, quem se afastava de Deus por causa da impureza, estava sempre mais afastado, porque quem não tinha condição de fazer, de oferecer, na verdade, este sacrifício, então continuava impuro. A doença, né, a lepra, lembra que tocar no leproso se tornava impuro. Tocar no samaritano, naquele homem caído lá no chão, machucado pelos ladrões, também tornava impuro. Então, os fariseus querem aí definir o que é impuro e o que é puro, segundo as suas normas, costumes e, na verdade, segundo os seus interesses. Mas Jesus vem aí com esse fato novo de que todos podem comer os alimentos e não é o que a gente come que vai nos tornar impuro, mas é o que sai de dentro do coração. E Jesus enumera aí várias coisas, 13 coisas aí que nos tornam impuros, né? Então, a partir aí do versículo 20, aí depois você pode conferir mais de perto tudo isso que torna a pessoa impura, mas que fazendo essa experiência com Jesus, vivendo esse jeito novo da presença de Deus, dessa implantação do reino de Deus, assim você consegue ficar puro novamente, sem ter que passar por tantos ritos segundo os fariseus. Então vamos pedir ao Senhor no dia de hoje que conceda a cada um de nós a graça de podermos viver esta pureza segundo o coração de Deus, pedindo ao Senhor que purifique o nosso coração, pedindo ao Senhor que nos ajude a viver esse jeito novo de acolher as pessoas, de partilhar, de aproximar de quem está caído, de quem está ferido, não nos torna impuros, não é? O que nos torna impuro é aquilo que afasta de Deus. O pecado nos torna impuros e por isso um dia também de pedirmos perdão a Deus das nossas faltas, dos nossos pecados e podermos assim viver puramente os ensinamentos de Jesus. Que o Senhor conceda a você, a mim, a todos nós, a graça da pureza, mas segundo Jesus e não segundo os fariseus. Que sejam afastados de nós tudo isto que Jesus cita, as más inclinações, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Tudo isso é o que nos torna impuro e nos afasta de Deus. Então peçamos ao Senhor perdão de todas as nossas faltas e que Ele nos conceda a graça de vivermos na sua presença, cumprindo o seu ensinamento. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.